Ei, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre aulas coletivas ou aulas individuais de instrumento. As pessoas sempre me perguntam, é melhor mesmo dar aula coletiva de teoria e aula individual de instrumento? Olha, eu quando comecei a estudar, eu comecei assim, eu tinha aulas coletivas da parte de teoria e aulas individuais de instrumento. Era muito interessante e eu por muito tempo acreditei que esse era o único e melhor caminho de se aprender e de se ensinar música. Só que com o tempo eu fui percebendo que isso podia ser diferente, que para algumas pessoas era mais fácil trabalhar teoria individualmente e fazer as aulas de instrumento coletivamente. É engraçado isso, né? Porque as pessoas falam, nossa, mas dar aula individual de teoria musical e dar aula coletiva de instrumento não é uma coisa um tanto quanto estranha? Olha, é um pouco na contramão do que a maioria das pessoas fazem. Mas eu acho que a gente não precisa ter uma regra. Eu acho que a melhor forma de se fazer é percebendo como é que você funciona melhor, como é que o seu aluno responde melhor. Então eu já tive muitos alunos que tinham aulas individuais de instrumento e que eu percebi que para esses alunos era muito mais vantajoso naquela fase do estudo ter aulas coletivas ao invés de aulas individuais. E para alguns alunos de teoria, eu via que no meio da turma, às vezes eles tinham tantas dificuldades nas aulas coletivas de teoria, que eu tinha que obrigatoriamente tirar esse aluno da aula de teoria e dar um atendimento individual. Então, pode parecer um pouco óbvio isso, mas eu tô querendo dizer que é interessante você sempre observar isso, que a aula coletiva ou a aula individual, ela não deve ser uma amarra para você e nem para a escola. Eu acho que a escola tem que ter essa flexibilidade de poder, em alguns momentos, oferecer aulas coletivas e em alguns momentos oferecer aulas individuais, independente da disciplina, se é aula de instrumento ou se é aula de teoria. Claro que quando eu comecei a estudar, o que eu fazia? Quando eu comecei a dar aula, o que eu fazia? Eu repetia exatamente aquilo que eu tinha aprendido, os processos que eu tinha aprendido. Então, quando eu comecei a dar aula, eu fazia exatamente igual os meus professores tinham me ensinado. E quando eu tive a minha escola, a primeira coisa que eu fiz lá atrás foi reproduzir esse modelo. Aulas de instrumentos são individuais, aulas de teoria são coletivas. Conforme o tempo foi passando e eu fui aprendendo como eu funcionava como professora, e eu fui podendo perceber também que os meus alunos funcionavam de um jeito diferente. Então hoje eu quero dar algumas dicas com relação às aulas individuais de instrumento. A aula individual de instrumento, ela é um momento muito importante para a produção do aluno, para que ele possa resolver detalhes, para que você possa olhar para ele e falar, olha, aqui, respira aqui, a postura tá errada ali, ou relaxa a mão aqui, olha, a boca tá assim. Quer dizer, você pode dar um atendimento muito direcionado para as dificuldades dele. Ao mesmo tempo que isso é muito bom, tem um lado negativo. Qual é o lado negativo da aula de instrumento individual? O lado negativo é a tensão do aluno. Normalmente, em contraposição à atenção que o professor pode dar para o aluno, a gente tem, na mesma proporção, a tensão que o aluno fica. Então, quantas vezes o aluno fala, eu estava estudando em casa, estava saindo tão bem, eu venho aqui, parece que não sai nada. Eu falo para eles, olha, não se preocupa, porque todo músico, porque todo aluno passa por isso, que é a síndrome do palco, né? Quando você vai mostrar alguma coisa para alguém, a tensão que você tem, às vezes faz com que o seu rendimento
abaixe. E na verdade não é nem que o rendimento abaixa. Eu acho que nessas horas a gente consegue mostrar uma fotografia daquilo que ficou realmente retido. Então às vezes o aluno fala, por que na minha casa sai e na frente de você na aula não sai? Do mesmo jeito que às vezes em casa você consegue fazer no ensaio, você consegue fazer uma super apresentação e no palco sai menos. Por quê? Porque a tua atenção faz com que o seu foco mude e a sua concentração mude. Então, eu acho que na aula com o professor fica muito evidente aquilo que não ficou seguro. Você pode até ter estudado, o aluno pode até ter estudado em casa, ter feito direitinho, chega na aula, não vai sair direito por causa dessa tensão, por causa dessa insegurança diante de você, que faz com que ele desvie o foco. Então, é muito legal esse lado de você ter essa fotografia e de você poder dizer para o aluno diretamente, olha, então, não tá saindo aqui porque você tem que trabalhar mais esse aspecto e outro tal. É muito legal para direcionar, mas para alguns alunos é muito tenso. E aí você não consegue romper a barreira, porque a tensão, ela mexe com a sua liberdade de expressão. A aula de instrumento individual, ela não é só uma aula, ou pelo menos não deveria ser, uma aula para corrigir problemas, né, técnicos. Mas ela deveria ser uma aula para desenvolver a expressividade do aluno. Porque qual o motivo de se tocar se não for para se expressar, para se comunicar? Quer dizer, não teria motivo algum da gente tocar se a gente não tivesse o desejo de se comunicar e de se expressar. Então, é muito importante que o aluno tenha nessa aula um trabalho que o ajude a se comunicar melhor, a comunicar melhor as emoções que ele tem. E é para isso que serve a técnica. Eu me lembro muito bem de uma aluna minha de 5 anos, que ela falou uma coisa muito interessante. A gente estava fazendo um desenho com anelina. E é um material muito difícil de controlar, né? E ela estava fazendo desenho com anelina no papel. Aí ela chegou para mim e ela falou assim, professora, por que é que não sai igual da minha imaginação? 5 anos ela fez essa pergunta. E aí a gente resolveu explicar para ela o que era técnica, porque a gente precisa de técnica. E é a mesma coisa, para que serve a técnica? A técnica, então, eu aprendi com essa minha aluninha de 5 anos que o jeito mais fácil de explicar técnica é esse. É para fazer com que você toque igual à sua imaginação. Então, eu nunca fui muito afeta a fazer escalas que não estejam conectadas com a tonalidade da peça que está usando. Porque tem professor lá, você vai tocar em dó maior, tal peça. E aí você dá a escala de, sei lá, de mi maior para o aluno fazer, de sol maior para o aluno fazer. Mas, cara, mola, se ele não está usando, por que ele tem que fazer aquilo naquele momento? Então eu sou um pouco mais... A minha maneira de trabalhar é um pouco mais voltada para aquilo que a peça que ela está tocando, que é aquele universo que ela está querendo explorar melodicamente e emocionalmente, tem que ser trabalhado para ela poder se expressar melhor. Então, eu acho que é muito difícil, às vezes, você explicar a importância da técnica para o aluno, né? E na aula coletiva, quando você explica a questão da técnica, tem muito uma coisa assim, você precisa estudar técnica porque você está me atrapalhando, está atrapalhando o resultado final. Então não é nem para resolver a questão expressiva dele, mas é para garantir que o resultado final seja bom. E às vezes para o aluno isso está muito distante. Então eu acho muito legal a gente perceber essas coisas, prestar atenção nisso. Então, a grande desvantagem, talvez, da aula individual, lógico que tem a vantagem de você poder dar uma atenção super focada, especializada para aquele aluno, é para o professor ter que lidar com a tensão daquele aluno, né? Fazer com que aquela tensão vire tônus.
que eu quero dizer com isso? O tônus é aquela energia da ação, a energia que você tem que ter para tocar, né? Então, como é que é? Tirar essa tensão que atrapalha, que enrijece, que não ajuda e transformá-la nesse tônus, na energia realizadora, na energia que vai fazer você tocar melhor, né? Então, talvez esse seja o maior desafio da aula individual de instrumento. Agora, a aula coletiva de instrumento tem outros desafios, né? Tocar em conjunto não é fácil. Nivelar a atenção de todo mundo, a concentração, a sonoridade, a afinação, combinar as articulações, quer dizer, todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, as aulas coletivas nesse sentido, elas são mais difíceis, porque você não tem que estar olhando só para si, mas tem que estar olhando para o todo. Você tem que ensinar o aluno a se ouvir e, além de se ouvir dentro de um todo. Então também não é simples, não é uma coisa simples. Na aula individual você consegue fazer o aluno se ouvir, né? Você começa a cutucar e fazer, não, se escute. É claro, hoje também a gente tem o recurso das gravações, de todo mundo tem um celular que ouve, que grava, que ouve, que repete. Mas o grande desafio é se ouvir enquanto executa, né? Porque às vezes a gente está prestando atenção em tantas coisas, em digitação, em respiração, em postura, em leitura, que tentar se ouvir já é complicado demais. E é por isso que a gente precisa de professor, né? Eu falo que o professor, a gente nada mais é do que um ouvido de aluguel. A gente aluga o ouvido do professor e ele conta pra gente o que a gente não tá vendo, né? Aquilo que a gente não consegue ouvir daquilo que a gente está realizando. Na aula coletiva, além de você ter que se ouvir, você tem que se ouvir dentro de um todo, e isso é um pouco mais complicado. Mas, ao contrário da aula individual, na aula coletiva, o aluno fica menos tenso, a tensão dele fica meio que diluída no todo. Então, aí a parte complicada é resolver as questões de disciplina, de concentração, de fazer as coisas acontecerem em conjunto. Então você não tem atenção, mas você tem a questão disciplinar e a questão de manter todo mundo tocando do mesmo jeito, no mesmo tempo e com a mesma atenção. Isso não é fácil de se fazer também. Então, quando eu digo que aulas coletivas ou aulas individuais, depende da necessidade do aluno naquele momento e da forma como você também se dá melhor, porque tem gente que se dá melhor dando aula individual e tem gente que se dá melhor dando aula coletiva. Eu cheguei à conclusão que isso varia. Eu, às vezes, mesmo com os meus alunos particulares, eu promovo momentos em que eles tenham aulas em conjunto, né? E mesmo quando eu tenho grupos, classes, eu sempre promovo algum momento em que eu pego aquele aluno que está com uma necessidade maior ali, e essa necessidade não precisa ser necessariamente uma dificuldade, porque às vezes eu posso ter um aluno na aula coletiva que tem um super desenvolvimento, tem uma super qualidade de execução, mas eu percebo que talvez eu possa dar uma atenção para melhorar uma coisa que ele já faz muito bem. Isso não tem nada demais. Quer dizer, eu não preciso tirar do grupo só aquele que tem dificuldade. Eu posso tirar do grupo também aquele que está tendo a oportunidade de descobrir uma coisa que o grupo está muito distante de descobrir, e eu posso contar isso para ele, né? Porque a informação, quando ela é demais, quando ela é exagerada, ela não beneficia o aluno. Eu acho que o aluno tem que ter a informação que ele pode aplicar naquele momento. Que ele veja a relevância daquela informação na atividade que ele está exercendo naquele momento, principalmente em música, que é uma coisa que é prática,
né? Então eu acho importante isso. E acho que as aulas de teoria, elas devem ser o suporte para uma boa aula prática. Então não tem sentido eu ensinar semifusa para quem está começando a aprender o que é uma semínima. Para quem não tem competência técnica para realizar uma semifusa. Eu não vejo muito sentido nisso. Principalmente em se tratando de jovens, de crianças que estão ali começando. Lógico que depois você pode ampliar o espectro de informações que você vai dar. Mas no começo, principalmente para os iniciantes, é super importante você dar para ele aquilo que ele é capaz de realizar. Não fica enfiando coisa na cabeça dele que ele não é capaz de realizar, porque só cria tensão, confusão e faz com que a coisa não ande. Então é importante que o aluno tenha os recursos para que ele possa identificar na prática aquilo que ele está fazendo na teoria. É aquela história que eu acho muito legal, que a gente não fala assim, que o músico ele tem que ouvir com os olhos, né, e enxergar com os ouvidos. Que é isso que eu estou dizendo? É que quando você lê uma partitura, o ideal é que você escute internamente o que você está lendo. E quando você ouve uma música, é legal que você veja a partitura disso internamente no momento em que você está ouvindo. É assim que a gente resolve a questão da leitura musical e é esse o sentido que tem que ter. Eu já falei para vocês de um professor que eu tive na universidade, o Jorge Casas, cujo livro dele de cabeceira eram os concertos de Beethoven. E era muito legal, porque a esposa dele dizia, inclusive, que ele estava na cama lendo as partituras e que às vezes ele se emocionava, chegava às lágrimas. Por quê? Porque enquanto ele estava lendo aquela partitura, ele estava escutando internamente aquilo que ele estava lendo. Então, nesse momento, ele estava ouvindo com os olhos. O interessante é, para isso que a gente estuda teoria. A gente estuda teoria para enxergar com os ouvidos e ouvir com os olhos. É isso que eu queria dizer. Bom, mas vamos seguir. Eu gostaria de dar aqui um outro conceito que eu acho que é importante, né? Eu já vi muita gente assim na internet falando como você vai saber quem é um bom professor e quem não é um bom professor, né? O bom professor é aquele que toca muitíssimo bem? É aquele que produz... Não, nem sempre, né? Eu já falei para vocês a respeito disso num outro vídeo. Mas o que é muito importante da gente ter de conceito é sobre eficiência e eficácia. Principalmente nas aulas coletivas, a gente sente muito isso, né? E na aula individual também. Quem é o professor eficiente? Quem é o professor eficaz? E qual é o melhor deles? O melhor deles para o aluno é sempre o professor eficaz. Eu vou me explicar. O que é ser um professor eficiente? O professor eficiente é aquele que não falta nunca, que é super pontual, que segue o programa à risca, né? E que chega no final do ano lá na escola ou para os pais, oferece uma... É um desafio ser eficiente e eficaz. Mas é muito importante que a eficácia para nós professores fique claro que a eficácia é o resultado do aluno. Se o aluno aprende, se o aluno está indo bem, se ele tem condição de fazer um bom trabalho, você está sendo eficaz, né? E isso é ser um bom professor. Então, quando você buscar um professor, você tem que buscar um professor eficaz. Se você é dono de escola, se você está buscando lá, seja mais atento com aquele que te dá eficácia do que eficiência. Porque eficiência tem de monte por aí, né? Mas a eficácia já é um pouco mais complicado. Outra coisa que eu acho que é legal da gente pensar nesse conceito de eficiência e eficácia, que é assim, hoje se coloca muito nas costas do professor a obrigação de que o aluno toque maravilhosamente bem.
É claro, todo professor quer isso, toda escola de música quer isso, toda escola pública que tem aula de música quer isso, que os alunos toquem, que eles se apresentem, que eles sejam aplaudidos, que eles elevem o nome da escola, todo mundo quer isso. Só que tem uma coisa que é muito importante a gente mostrar para o aluno e lembrar o aluno disso, que a estrada do aprendizado, da educação, do ensino-aprendizagem é uma estrada de mão dupla. E que 50% da responsabilidade que uma escola tem de dar a aula, né, de oferecer um bom curso, de ter um bom professor, 50% da responsabilidade é desse professor, é dessa escola. 50% da responsabilidade da aprendizagem é do aluno. E eu vejo os alunos, às vezes, nas universidades, falando, aquele professor é ruim, ele não ensina direito. O professor é ruim, ele não ensina direito, mas o aluno chega atrasado sempre, não presta atenção na aula, não lê os exercícios que tinham que ser lidos, não faz os exercícios que tinham que ser feitos e querem que o professor tenha uma varinha de condão e fale, toque, e ele saia tocando. Isso não existe, pensamento mágico em música não existe. Aliás, não existe em nada. Ou a gente trabalha e faz e se compromete com a nossa parte do aprendizado, e eu falo isso sempre para meus alunos, você tem que estar 100% comprometido com o seu aprendizado. E até os pequeninos têm que saber disso, até as crianças têm que saber disso. Quem é o maior responsável pelo seu aprendizado? É você mesmo. Porque se você tiver 100% de comprometimento com o seu aprendizado, você pode trocar de professor se você quiser, se você não estiver se adaptando. Que aí você vai ter um outro resultado. Mas se você não tiver esse comprometimento, se o aluno não tem esse comprometimento, se ele não tem essa maturidade para entender, sempre vai ser a eterna culpa do professor. O professor sempre é culpado do insucesso de um aluno. E isso não é justo, não é correto, porque não é assim que funciona, né? O aluno tem que fazer a parte dele. Então, o professor não é super-homem, né? E a gente também tem que assumir isso. Ele é um ótimo professor, mas os alunos dele não vão bem porque não estudam. Então, esse professor também tem que incluir uma boa carga de motivação nos seus alunos também para poder ajudá-los a estudar. Porque hoje, uma das coisas mais difíceis é manter a atenção do aluno, o foco do aluno para o estudo, porque ele tem tantas outras demandas, ele tem tantas outras coisas, ele é requisitado tanto pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelas demandas de trabalho, pelas coisas de trânsito, pela cidade maluca que a gente vive, quer dizer, são tantas as demandas que às vezes o aluno acaba deixando de lado e coloca a música como uma coisa assim, eu vou fazer mais ou menos e mais ou menos serve. Mais ou menos não serve para nada, gente. Mais ou menos não serve para nada. Você pode fazer pouco, mas fazer intensamente esse pouco. Agora, fazer um monte de coisa mais ou menos também não vai resolver muito. Outra coisa que eu acho que é legal a gente estar falando, já que a gente está falando sobre esse assunto, né? A gente já falou da eficiência e da eficácia, a gente já falou do comprometimento que o aluno tem que ter com o próprio aprendizado, que eu acho que é muito importante, e isso vale tanto para a aula coletiva quanto para a aula individual, mas eu gostaria de dar algumas dicas para que as suas aulas, tanto coletivas quanto as suas aulas individuais com seus alunos, funcionem muito bem, né? Possam te ajudar. É uma coisa que para mim ajuda e que eu sei que já ajudou muita gente, né? Primeira coisa que a gente pode fazer para começar uma aula, porque como eu estava dizendo dessa coisa das demandas muito grandes, os alunos vêm de lugares diferentes, tanto coletivamente quanto individual, então o aluno está vindo de um outro canto que você não estava, e a energia de vocês, a comunicação de vocês está num nível diferente. Você acaba de chegar do centro da cidade, andou 50 quilômetros aí para ter uma aula, 20 quilômetros para ter uma aula, no meio de um trânsito maluco. Então imagina como é que está a tua atenção, o seu cansaço e tudo mais. Então eu acho assim, vamos começar a aula? Primeira coisa, vamos preparar o corpo para isso. Então põe todo mundo em pé, se for sozinho ou se for em grupo.
se estica, faz um bom alongamento, né? Porque eu acho que esse alongamento já começa a preparar o corpo e a cabeça para assistir uma aula. Faz um exercício de postura, porque a postura, né, mostra, né, pra gente para que a gente tá ali, né? Qual é a intenção, qual é o tônus que a gente tem que ter para poder realizar aquela aula de forma satisfatória. Então eu até brinco com os meus alunos, por que a gente às vezes ajoelha para rezar, né? É justamente para botar a gente no eixo, para a gente saber exatamente qual é o nosso lugar nessa história e como a gente vai fazer. Então por que a gente tem que se espreguiçar, se alongar antes de começar a tocar? Porque a gente tem que preparar o corpo para ter esse tônus e para poder fazer a coisa legal. A segunda coisa que eu acho que é muito bom fazer em aulas coletivas é você tocar alguma coisa bem simples em uníssono com o teu aluno. Uma coisa muito simples, que já um exercício anterior que ele já domine, você pode tocar com ele para já deixar a coisa, para ele já ir entrando no clima, para ele já tocando com você, para você já vendo como é que tá a respiração, como é que tá a afinação, uma coisa que deixe ele relaxado, mas que coloque ele em sintonia com você, isso na aula individual. O segundo passo na aula coletiva pode ser cantar em grupo. Vamos cantar. Pode ser, na primeira aula você pode pedir para que eles escolham uma canção e ensinem para você, se você não a souber, mas nas outras aulas você pode também ir ensinando canções, porque cantar junto traz um equilíbrio também da energia, da empatia, da alegria, da afinação. Então, cantar em conjunto é muito legal para já fazer para abalizar. Então, se o primeiro passo é preparar o corpo, o segundo, cantando junto, é preparar essa emoção, é preparar a sua a afinação, é preparar a audição, ouvir como é que estão os outros, como você está, como você está lá naquele meio, né? Então, esse é uma boa dica. O terceiro passo, depois de cantar, que você já deu uma relaxada, já deu uma aliviada, ou depois de tocar na aula individual, eu acho muito legal fazer o exercício de respiração. Eu faço um exercício que eu sempre indico para os meus alunos, porque eu falo que esse exercício do 4-7-3, eu chamo de 4-7-3, é um exercício bom para trabalhar o quê? Concentração, né? A respiração, ela traz... O que é concentração, né? Centrar-se, né? E se conectar com as coisas que você precisa fazer, né? Se centrar e se conectar. Então, concentrar-se, né? Centrar-se e conectar-se. A palavra é meio que a junção das duas. Então, a respiração, eu falo para eles, quando vocês estiverem nervosos, façam essa respiração. Quando vocês tiverem uma prova para fazer, façam essa respiração do 4-7-3. Como é que é essa respiração? Depois que você tiver feito exercício de postura, tá todo mundo lá relaxado, na postura correta, você vai respirar, você vai dar uma pulsação e vai falar para eles. Respirem pelo nariz em 4 tempos, então... E soltem o ar pela boca em 8. 8 não, 7, desculpa, é 4-7-3. Então, respire em 4, solta o ar em 7, e depois que você soltou o ar, você fica em pausa de respiração. Não respire e não inspire, em 3 tempos. E aí, reinicia o exercício. Então, vai ser... E a gente pode repetir isso com eles pelo menos umas 5 vezes.
que é para ir trabalhando a respiração, trabalhando a concentração, prestando atenção no pulso. Se você vai realizar uma música logo em seguida que você vá fazer, já começa a colocar no pulso do que eles estão, do que a música vai requisitar. Então são dicas para você já ir trabalhando concentração e relaxamento. Depois que você fizer esse exercício, aí você já pode começar a dar a sua aula efetivamente. Fazer o seu ensaio, se for ensaio da aula coletiva de estar todo mundo tocando, ou se você vai dar um conceito novo, ou se você vai tocar uma música nova, fazer uma leitura à primeira vista, não sei. Mas você pode, não sei o que você planejou, mas assim, você já pode inserir nesse quarto passo a aula em si. O conceito novo em si. Aí depois, o que eu costumo fazer no quinto passo, né? E penúltimo passo, né? Que eu daria. Eu faço assim, depois que eu dou um conceito coletivamente para o grupo ou mesmo para o meu aluno individualmente, eu me certifico. Vocês entenderam? Entendemos? Tá tudo certo? Ninguém tem dúvida? Não. Então eu divido a turma em grupos, quando é uma turma, ou peço para o meu aluno e dou alguns minutos para que ele elabore uma explicação daquilo que eu acabei de dar. Então, se eu dei um conceito, sei lá, eu trabalhei pulsação. O que é pulsação? Nós entendemos, tal, então eu vou pedir para que cada grupinho, se é uma sala de 30, por exemplo, eu posso dividir em 10 grupos de 3. É lógico que eu não vou ouvir todo mundo nesse momento, né? Que talvez eu não tenha tempo. Mas eu vou ouvindo aos poucos. E para o meu aluno também individualmente, quando eu pergunto, bom, me explica para mim o que é que você entendeu desse conceito. Por que eu gosto tanto disso? Porque quando o aluno te explica, você começa a entender como é que ele pensa, como é que ele aprende. Aliás, fazendo um grande parênteses aí, quando eu comecei a dar aula, a primeira coisa, eu percebi muito rapidamente que nem todo mundo aprende como eu aprendo. Ou que nem todo mundo aprendia como eu aprendia. E que o que eu ensinava, porque eu queria repetir exatamente do jeito que eu tinha aprendido, às vezes não era eficaz para aquele aluno para alguns alunos que estavam ali. E no momento que você começa a fazê-los explicar, você começa a perceber onde é que estão as dificuldades. A dificuldade, às vezes, de formular uma frase revela, às vezes, um mau entendimento. Então, quantas vezes aluno, para mim, vai explicar a pulsação e, na verdade, acaba me dando um conceito de andamento, por exemplo, ao invés de pulsação. Ou então fala de ritmo ao invés de estar falando de pulsação. Quantas vezes, né? Quantas vezes os meus alunos tinham essas dificuldades? E aí eu comecei a perceber que quando eles têm que explicar, eles acabam resolvendo, às vezes, as próprias dúvidas por si só. Uma técnica que eu acho muito legal na hora que eu estou ouvindo as explicações dos grupos, individualmente a gente vai ouvir a explicação do aluno, vai conversar, vai alinhar e tudo bem. Mas numa aula coletiva, uma coisa muito legal de fazer é o painel integrado. O que é a técnica do painel integrado? Você vai anotar as frases principais ou as palavras principais das definições que os alunos estão dando sobre aquele conceito que você pediu para que eles refletissem e explicassem. E aí você vai anotando e vai acrescentando. O grupo 1 falou tal coisa, o grupo 2 falou a mesma coisa, mas acrescentou tal. Então você vai lá e põe o acréscimo. Aí o grupo 3 falou a mesma coisa que o 1 e o 2, mas acrescentou tal. E com isso você vai fazendo um painel onde você tem uma definição muito completa, construída com a linguagem dos teus alunos. E isso é muito bom. Porque aí é uma frase que para eles, é uma definição que para eles faz sentido. E por que você não precisa fazer isso no final, pegar todas as definições no final desta aula que você deu o conceito? Você pode pegar na próxima, porque é uma forma de você trabalhar a retenção do conhecimento daquilo que você estava trabalhando. Porque aprender também tem essa questão da retenção. A retenção está ligada à memória. Mas também está ligado ao aprendizado. E aprendizado é conexão.
que conexões ele consegue fazer daquele conceito com aquilo que ele está vivendo, que vão fazer com que aquilo fique impresso nele e ele não esqueça mais. Então essa técnica, né, essa dica aí que eu tô dando de você perguntar para eles o que eles entenderam é muito legal de você fazer, porque aí você realmente vai conseguir trabalhar uma retenção interessante do que eles fizeram. E o último e não menos importante passo da aula para mim é o seguinte: na aula individual de instrumento, por exemplo, eu gosto sempre que o aluno toque uma coisa que, ou uma parte do exercício que ele fez, ou uma parte da peça que ele fez, que tenha ficado muito bom. Eu sempre peço, olha, repete esse pedaço que você fez que estava tão bom. Porque eu quero que o aluno tenha impresso na sua memória sinestésica, auditiva, intrapessoal, que é o conhecimento que ele tem dele, né? Que ele tenha uma memória boa, ou que ele fique com uma impressão boa, né? Da realização dele. Eu acho que isso é muito motivador e é muito gratificante para o aluno. Ele sai feliz da aula, olha, eu consegui realizar isso muito bem. Mesmo que ele tenha tido tropeços durante a aula, mas sempre fique atento ao que ele fez de bom para você poder resgatar no final e pedir para que ele toque, porque isso é importante. Eu acredito nisso, para mim isso é importante. E na aula coletiva, quando às vezes não dá pra gente cantar de novo uma canção ou tocar de novo aquele trecho, a música inteira, toque o trecho, faça aquilo, resgate esse bom momento. Às vezes o bom momento foi o canto do começo da aula, que aquilo que você deu em termos de conceito não ficou tão legal, mas o canto do começo da aula pode ser repetido no final, não tem problema nenhum. O que importa é você fazer uma coisa gostosa, bacana, alegre, que deixa o teu aluno feliz. E aí, para encerrar tudo de vez, faz uma avaliação com eles da aula. O que você achou da aula de hoje? O que ficou gravado em você dessa aula? Me dá uma palavra. Às vezes uma única palavra resume tudo. Quando a turma é muito grande, 35, nossa, 40... não dá para todo mundo falar muito, né? Porque às vezes a gente nem tem esse tempo. Mas se você falar, olha, me dá aí uma palavra, foi motivador, foi alegre, foi difícil, foi legal. Quer dizer, o fato de você também obrigar o teu aluno a fazer uma avaliação que dê para você também um feedback de como você pode nortear o teu caminho para a próxima aula, é muito legal. Segunda vantagem é que você está ajudando o teu aluno a se expressar verbalmente. E a expressão verbal, ela é muito importante. Mesmo que você não goste de falar, mesmo que você queira tocar. Meu negócio não é falar, meu negócio é tocar. Eu estou fazendo música, não estou fazendo teatro. É importante porque quando a gente fala, a gente organiza as ideias de uma forma muito especial e a gente também adquire um vocabulário, né, interessante que vai te ajudar a expressar as suas emoções, os seus sentimentos, as suas dúvidas. Porque o que eu noto muitas vezes é que os alunos não têm um repertório verbal que seja compatível com a necessidade dele de se expressar. Por que isso hoje? Porque as pessoas estão lendo cada vez menos, né? Então, fica muito com essa coisa imediatista de internet, que é muito legal, mas também afasta a gente da profundidade, né? A gente, ao invés de trabalhar mergulhos, a gente trabalha nado a curta distância, né? Então, eu proponho esse exercício da avaliação. Pede para o seu aluno fazer uma avaliação de que foi a aula, porque é um feedback importante para você como professor e é um feedback e é um direcionador importante também para você poder organizar a sua próxima aula, e para o aluno é enriquecedor, porque ele vai se soltando, ele vai se expressando e você vai trabalhando o seu grupo no nível de integração maior. E na aula individual, a mesma coisa, né? Assim, tenta explicar para mim o que você achou de mais difícil, mais fácil. Você tem mais possibilidade de uma conversa que vai trazer um bom resultado para o teu aluno no futuro. Então, essas são as minhas dicas, tanto para aulas coletivas quanto para aulas individuais.
E eu digo o seguinte, eu tive uma época que eu era muito preconceituosa. Quando eu comecei a estudar música e eu estudava as aulas individuais de instrumento, eu era contra as aulas coletivas. Eu tinha preconceito com relação à aula coletiva de instrumento. E graças a Deus eu aprendi que não. Tanto é que vocês sabem que eu coordeno um programa grande de educação musical através da Flauta Doce e que a base são as aulas coletivas de instrumento. Então, vocês sabem que eu sou super a favor agora, mas eu também queria compartilhar com vocês que eu já fui contra, né? Mas eu fui contra porque eu fui preconceituosa, porque se eu tivesse experimentado isso na minha carreira, talvez eu tivesse feito atividades coletivas muito mais cedo do que eu comecei a fazer, né? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixem lá as suas mensagens no meu Facebook, no Instagram, no YouTube. Entre em contato comigo, dá para mim a sua opinião, para mim é importante. Eu já faz vários vídeos que eu tenho colocado aí para vocês assistirem. E para mim o retorno, o feedback é muito importante. Assim como eu peço o feedback para os meus alunos na sala de aula, eu peço um feedback para você também. A ideia é aprender com você, né? E poder compartilhar a minha experiência com você também, né? Não existem verdades absolutas, não existe... o que existe é o nosso contexto, cada um tem um contexto, eu não conheço o seu, eu sempre procuro falar um pouco do meu para você poder entender como é que a minha cabeça funciona, mas assim, passa para mim, conta comigo e eu tô sempre aqui. Vai ser muito legal se a gente pudesse se aproximar dessa forma. Então vai lá no By Cristal Veloso, Instagram, Facebook, tá bom? YouTube, e a gente se vê. Obrigada, pessoal.